Estar consciente é estar desperto. Inconsciente significa adormecido. De qualquer modo, você é consciente. Você não tem que tentar se tornar consciente. O que você precisa é estar consciente de ser consciente. Seja deliberadamente consciente e conscientemente amplie e aprofunde seu campo de consciência. Você é sempre consciente da mente, mas nem sempre você tem consciência de ser consciente. Até onde entendo, você dá sentidos distintos às palavras mente, consciência e consciência pura. Veja da seguinte forma: a mente produz pensamentos incessantemente, mesmo quando não olha para eles. Quando você sabe o que está se passando em sua mente, você chama a isso de consciência. Esse é o seu estado desperto. Sua consciência passa de sensação a sensação, de percepção a percepção, de ideia a ideia, numa sucessão infindável. Então, vem a consciência pura, a percepção direta da totalidade da consciência, da totalidade da mente. A mente é como um rio que flui incessantemente no leito do corpo. Você se identifica por um momento com uma onda específica e a chama de meu pensamento. Tudo aquilo de que você tem consciência é sua mente. A consciência pura é o conhecimento da consciência como um todo. Todos são conscientes, mas nem todos têm consciência pura. Não diga todos são conscientes. Diga há consciência, na qual tudo aparece e desaparece. Nossas mentes são apenas ondas no oceano da consciência. Como ondas, elas vêm e vão. Como oceano, elas são infinitas e eternas. Conheça a si mesmo como o oceano do ser, o útero de toda a existência. Tudo isso são metáforas, é claro. A realidade está além de qualquer descrição. Você só pode conhecê-la sendo-a. A busca da realidade vale a pena? Sem ela, tudo é sofrimento. Se você quer viver de maneira sã, criativa e feliz, e ter infinitas riquezas para compartilhar, procure pelo que você é. A mente é centrada no corpo e a consciência é centrada na mente, ao passo que a consciência pura é livre. O corpo tem suas necessidades e a mente suas dores e seus prazeres. A consciência pura é desprendida e intocável. Ela é lúcida, silenciosa, pacífica, alerta e intrépida, sem desejo nem medo. Medite sobre ela como sendo seu próprio ser. Tente sê-la em sua vida cotidiana e você vai se dar conta dela em sua plenitude. A mente se interessa pelo que acontece, ao passo que a consciência pura se interessa pela própria mente. A criança vai atrás do brinquedo, mas a mãe olha a criança, não o brinquedo. Observando incansavelmente, tornei-me vazio. E nesse vazio, tudo voltou a mim, exceto a mente. Sinto que perdi a mente de forma irrecuperável. Quando você fala conosco, agora, você está inconsciente? Nem consciente, nem inconsciente. Estou além da mente e de seus vários estados e condições. As distinções são criadas pela mente e se aplicam unicamente à mente. Eu sou a própria consciência pura, a consciência contínua de tudo que existe. Estou num estado mais real que o seu.
Não me deixo distrair pelas distinções e pelas separações que constituem uma pessoa. Enquanto o corpo durar, ele terá suas necessidades, como qualquer outro, mas meus processos mentais chegaram ao fim. Você se comporta como uma pessoa que pensa. Por que não? Mas meu pensamento, como minha digestão, é inconsciente e intencional. Se seu pensamento é inconsciente, como você sabe que ele é correto? Não há desejo nem medo que se oponham a ele, o que poderia torná-lo errado. No momento em que sei quem sou e o que represento, não preciso mais me checar a cada momento. Quando você sabe que seu relógio mostra a hora certa, você não hesita em consultá-lo. Neste exato momento, se não é a mente que fala, quem é? Aquele que ouve a pergunta, a responde. Mas quem é ele? Não quem, mas o que. Eu não sou uma pessoa no sentido que você dá à palavra, embora eu pareça uma pessoa a você. Sou o infinito oceano de consciência, no qual tudo acontece. Estou também além de toda existência e cognição. Sou pura alegria de ser. Não há nada do qual eu me sinta separado. Portanto, eu sou tudo. Não sou coisa alguma em particular. Portanto, eu sou nada. O mesmo poder que faz o fogo queimar e a água correr, as sementes germinarem e as flores crescerem, faz com que eu responda às suas perguntas. Em mim, nada há de pessoal, embora a linguagem e o estilo possam parecer pessoais. Uma pessoa é um padrão de desejos e pensamentos e das ações que daí resultam. No meu caso, esse padrão não existe. Não há nada que eu deseje ou tema. Como pode haver um padrão? Certamente, você irá morrer. A vida irá escapar. O corpo irá morrer. Mas isso em nada me afetará. Além do espaço e do tempo, eu sou, incausado, sem nada causar, e, entretanto, sendo a matriz mesma da existência. Posso perguntar como você chegou à sua condição atual? Meu mestre me disse que eu me agarrasse tenazmente ao senso de eu sou, e que não me afastasse dele sequer por um momento. Eu fiz todo o possível para seguir seu conselho, e num tempo relativamente curto dei-me conta internamente da verdade de seu ensinamento. Tudo o que fiz foi me recordar de seu ensinamento, de seu rosto, de suas palavras, de forma constante. E isso pôs fim à mente. E na quietude da mente vi a mim mesmo como sou, livre. Sua realização foi repentina ou gradual? Nenhuma coisa nem outra. Somos o que somos intemporalmente. É a mente que se dá conta à medida que ela se vê livre de desejos e de medos. Até mesmo do desejo de realização? O desejo de pôr fim a todos os desejos é um desejo muito peculiar, tal como o medo de ter medo é um medo muito peculiar. Um impede que você seja ganancioso e o outro não permite que você fuja. Talvez as palavras sejam as mesmas, mas esses estados não são equivalentes. O homem que busca a realização não é viciado em desejos. Ele é o buscador que vai contra os desejos e não se deixa levar por eles. Um anseio vago de libertação é apenas o começo. O passo seguinte é encontrar os meios corretos e usá-los. O buscador tem um único objetivo: encontrar seu verdadeiro ser. De todos os desejos, este é o mais ambicioso,
pois nada nem ninguém pode satisfazê-lo. O buscador e o buscado são um só, e apenas a busca é importante. A busca chega ao fim, o buscador continua. Não, o buscador se dissolve e a busca permanece. A busca é a realidade última e intemporal. Busca significa falta, carência, incompletude e imperfeição. Não, busca significa a recusa e a rejeição do incompleto e do imperfeito. A busca pela realidade é, em si mesma, o movimento da realidade. De certo modo, toda busca é busca de bem-aventurança real, ou da bem-aventurança do real. Mas aqui, busca significa a busca de si próprio como a raiz do ser consciente, como a luz por trás da mente. A busca nunca chegará ao fim, mas a ânsia inquieta por tudo mais tem que acabar, para que o verdadeiro progresso tome o seu lugar. Temos que entender que a busca da realidade, ou de Deus, ou do guru, e a busca do ser são a mesma coisa. Quando um deles for encontrado, todos serão encontrados. Quando eu sou e Deus se tornam indistinguíveis em sua mente, então algo acontecerá. E você saberá, sem sombra de dúvida, que Deus é, porque você é. Que você é, porque Deus é. Os dois são um só. Já que tudo é predestinado, nossa realização também é predestinada? Ou, pelo menos nesse terreno, nós somos livres? Destino se refere apenas a nome e forma. Como você não é o corpo nem a mente, o destino não tem controle sobre você. Você é completamente livre. O copo é condicionado por sua forma, por seu material e assim por diante. Mas o espaço dentro do copo é livre. Ele está dentro do copo apenas quando visto em relação ao copo. Fora isso, ele é apenas espaço. Enquanto houver um corpo, você parecerá estar incorporado. Sem o corpo, você não é desincorporado. Você simplesmente é. Até mesmo o destino é apenas uma ideia. As palavras podem ser juntadas de tantas maneiras. As afirmações podem diferir. Mas isso causa alguma mudança no real? Há tantas teorias inventadas para explicar as coisas, todas plausíveis, nenhuma verdadeira. Quando você dirige um carro, você está sujeito às leis da mecânica e da química. Saia do carro e você estará sujeito às leis da fisiologia e da bioquímica. O que é a meditação e para que ela serve? Enquanto você for um principiante, algumas meditações e orações formais talvez lhe sejam úteis. Mas para um buscador da realidade, há apenas uma única meditação: a rigorosa recusa a dar abrigo a pensamentos. Estar livre de pensamentos, em si, é meditação. E como se faz? Você começa deixando fluir seus pensamentos e observando-os. A própria observação desacelera a mente, até que ela para por completo. Quando a mente estiver quieta, faça com que ela permaneça quieta. Não se entedie com a paz. Entre nela. Vá mais fundo. Ouvi dizer que se prender a um pensamento ajuda a manter os outros pensamentos à distância. Mas como manter todos os pensamentos à distância? Essa ideia em si já é um pensamento. Faça com que cada vez seja uma experiência nova. Não se prenda a experiências passadas. Observe seus pensamentos e observe-se observando seus pensamentos.
O estado livre de todos os pensamentos acontecerá de repente, e você o reconhecerá por sua bem-aventurança. Você não se preocupa nem um pouco com o estado do mundo? Veja todos os horrores que estão ocorrendo no Paquistão Oriental. Nada disso toca? Leio os jornais e sei o que está acontecendo. Mas minha reação não é como a sua. Você busca uma cura, ao passo que eu me preocupo com a prevenção. Enquanto houver causa, tem que haver consequência. Enquanto as pessoas tenderem a dividir e separar, enquanto elas forem egoístas e agressivas, essas coisas irão acontecer. Se vocês querem paz e harmonia no mundo, vocês terão que ter paz e harmonia em seus corações e em suas mentes. Essa mudança não pode ser imposta, ela tem que vir de dentro. Aqueles que têm horror à guerra têm que extrair a guerra de dentro de si mesmos. Sem pessoas pacíficas, como pode haver paz no mundo? Enquanto as pessoas forem o que são, o mundo terá que ser como é. Estou fazendo minha parte, tentando ajudar as pessoas a perceberem que elas próprias são a única causa de seu sofrimento. Nesse sentido, sou um homem útil, mas o que sou em mim mesmo, o que é meu estado normal, não pode ser expresso em termos de utilidade ou de consciência social. Posso falar sobre meu estado, usar metáforas e parábolas, mas tenho aguda consciência de que simplesmente não é assim. Não que não se possa ter a experiência de meu estado. Ele é a própria experiência. Mas ele não pode ser descrito em termos de uma mente que tem que separar e opor para conhecer. O mundo é como uma folha de papel na qual algo é datilografado. A leitura e o significado vão variar com o leitor, mas o papel é o fator comum, sempre presente, embora raramente percebido. Quando a fita é removida, a datilografia não deixa marcas no papel. Assim é minha mente. As impressões continuam vindo, mas sem deixar vestígios. Por que você se senta aqui e conversa com as pessoas? Qual é o seu motivo real? Motivo nenhum. Segundo você, eu teria que ter um motivo. Não estou sentado aqui nem falando, de maneira que não há por que procurar motivos. Não me confunda com o corpo. Não tenho trabalho a fazer, nem deveres a cumprir. A parte de mim, a que vocês chamam de Deus, cuidará do mundo. Esse mundo de vocês, que tanto precisa ser cuidado, vive e se move na mente. Mergulhe nela. Lá, e apenas lá, vocês encontrarão respostas. De onde mais vocês imaginam que o mundo venha? Fora de sua consciência, algo existe? Talvez exista sem que eu sequer saiba. Que tipo de existência seria essa? O ser pode ser divorciado do saber? Todo ser, assim como todo saber, se relaciona a você. Uma coisa existe porque você sabe que ela existe, ou em sua experiência, ou no seu ser. Seu corpo e sua mente só existirão enquanto você acreditar que é assim. Pare de pensar que eles são seus, e eles simplesmente se dissolverão. É claro que você deve deixar que seu corpo e sua mente funcionem, mas não deixe que eles o limitem. Se você notar imperfeições, apenas continue notando. O simples fato de você dar atenção a seu coração e à sua mente é o bastante para corrigi-los. Seria possível eu me curar de uma doença grave simplesmente tomando conhecimento dela? Tome conhecimento da totalidade da doença, e não apenas dos sintomas exteriores. Todas as doenças começam na mente.
Antes de mais nada, trate da mente, discernindo e eliminando ideias e emoções equivocadas. Então, viva e trabalhe desconsiderando a doença e deixe de pensar nela. Com a remoção das causas, é fatal que o efeito desapareça. O homem se torna aquilo que ele acredita ser. Abandone todas as ideias sobre si mesmo e você descobrirá que é a testemunha pura, além de tudo que acontece ao corpo e à mente. Se eu me torno qualquer coisa que eu pense ser, e se eu começar a pensar que eu sou a realidade suprema, essa minha realidade suprema não será uma mera ideia? Primeiro, alcance esse estado e depois faça a pergunta. Eu sou tudo que existe. Também é uma experiência e igualmente válida. O particular e o universal são inseparáveis. Eles são os dois aspectos do inominado, tal como visto a partir de fora e a partir de dentro.